Nesta live, vamos falar sobre posicionamento sistêmico e saúde mental. E para você que está vendo esta gravação, esta é uma live que faz parte de uma série que vem falar no Janeiro Branco sobre as diferentes formas e possibilidades que existem para que você tenha uma saúde mental cada dia melhor, tenha cada dia mais saúde. E muitas são as maneiras que temos para melhorar a nossa saúde mental. Nossa convidada de hoje, Jaqueline Azevedo, já chegou. Só aceitar. Enquanto o pessoal vai entrando, lembrando que ao final de cada live nós temos um exercício. Aproveitem esses exercícios. Olá, Jaqueline. Tudo bom? Bem-vinda. Tudo ótimo. Bom, tá me ouvindo bem? Vamos ter que ir desligando os microfones, que tá com um eco. Bom, gente, Jaqueline, inclusive, que já fez um atendimento comigo, disso que nós estamos falando hoje de posicionamento familiar. E por mais que eu seja terapeuta e consteladora, como é revelador. Então, você que está aqui e é terapeuta, não abstenha-se ao exercício, porque mesmo que simples, sempre é extremamente revelador. E agora, Jaque, se apresente, por favor. Você quer que eu me apresente? Gente, a gente tá muito em sintonia, né? Você reparou? Viemos no mesmo tom aqui. Bom, primeiro, tô muito feliz de vir aqui fazer parte dessas lives, porque eu assisti as duas anteriores, que foram ouro. Inclusive, eu fiz os exercícios e tive insights muito poderosos. Bom, eu sou terapeuta junguiana, trabalho hoje muito na linha da simbologia, né? Sou consteladora também, que é uma grande paixão. E as dinâmicas de posicionamento familiar foi um grande boom quando eu comecei, né? E até hoje eu acho que é a constelação que eu mais faço. Porque, enfim, né? Quando você me trouxe o convite desse tema, eu pensei, nossa, quase não tem treta e problema que afete a nossa saúde mental, né? Falando de família. Por que será? Não tem nada a ver. E a verdade é que essa é a raiz, né, Edna? É ali que tá muita coisa. E, na verdade... Peraí, eu só tô... o pessoal dando oi, sejam bem-vindos, eu tô falando aqui. Fique à vontade para me interromper, tá? Às vezes eu engato aqui uma fala, você vai me falando, façam perguntas também. Não, por favor, fique super à vontade. E se vocês quiserem colocar perguntas, gente, pode ir colocando e a gente vai respondendo aqui como possível. E aí a gente vai falar então de posicionamento sistêmico, né? E a saúde mental. O que isso tem a ver, né? Muitas vezes a gente... Todo mundo já deve ter escutado falar esses termos, né? Que às vezes, talvez até você já tenha passado por atendimentos que a pessoa chega falando, porque viu na internet, que a mãe é narcisista, que o pai que tem tal questão, que o dinheiro não fica na vida dela porque o pai abandonou, né? E tem aquela história, mãe é isso, pai é aquilo, o dinheiro vai... E uma série de conceitos. E hoje em dia, infelizmente, a internet tem muita coisa boa, mas tem muita informação que as pessoas não têm muita noção. E quando a gente fala de sistema familiar, quando a gente fala de posicionamento na família, a verdade é que não existe uma lei que vale para todos. Existem regras, existem, na verdade, posições, funções em cada família, que são feitas porque caso a gente vá no fluxo natural, né, não existam tantos conflitos. Então tem a função, acho que isso é importante de... Você viu, Carla? A gente combinou. Ela não combinou com você? Comigo ela mandou. Era obrigatório eu vir de rosa.
E eu troquei essa blusa agora há pouco. Eu tava com uma blusa azulzinha, eu troquei ela, sabe? Vou trocar para mais bonitinha para Edna. E estamos no mesmo tom. Bom, falando de funções, talvez nem todo mundo que nos assista aqui, né, entende de constelação. Então, acho que a gente precisa primeiro começar a falar, porque quando a Edna me convidou para falar de posicionamento sistêmico, o posicionamento é no teu sistema familiar. E toda família tem funções. Então, eu exerço uma função como filha, eu exerço uma função como mãe, eu exerço minha função como esposa, eu exerço minha função. Cada um de nós tem inúmeras funções, né? Você, mãe dos teus filhos, você é filha da tua mãe, mas quando essas funções que são tão bem definidas por uma coisa muito natural, quando a gente está no fluxo, né? A gente sabe, a simbologia diz isso. Quando você olha para alguns símbolos, você reconhece, essa parece uma mãe, essa parece um pai, né? Então a gente tem muito essa questão de mulheres Deméter, que eu não sei se eu estou falando de arquétipos, todo mundo vai entender, mas é que como terapeuta junguiana, isso tudo faz muito sentido, né? O sistema e os símbolos. Então uma Deméter que tem seios fartos, que é aquela mãezona, e isso é um símbolo também. O nosso corpo representa algo que está muito profundo no inconsciente. E essas funções da família, onde cada um tem algo, né? Onde cada um faz a sua parte, às vezes, não raras vezes, na verdade, se pervertem. E o que é essa perversão? É quando muitas vezes você começa a agir como mãe da sua mãe, quando você começa a desvirtuar, sei lá, assim, como mãe do teu marido, em vez de apenas esposa, ou ao contrário, né? Tô falando para mulheres, porque muitas vezes a maioria das pessoas que nos seguem, que buscam as terapias, são mulheres, mas graças a Deus isso tem mudado. Muito homem, muitas vezes, que acaba culpando o pai de uma mulher, o pai da esposa, em vez de se posicionar como marido. E muita coisa na internet hoje em dia perverte isso. Muito se fala agora, a nova moda é falar de mulheres submissas, o quanto essas mulheres precisam ser uma mulher para ter um casamento saudável, ou para conseguir um relacionamento tem que ser um pouco mais feminina, atrelando esse feminino a uma submissão, muitas vezes, né? Tô só dando exemplos do que a gente vê no dia a dia, porque, na verdade, isso é um reflexo de dificuldade das pessoas de entenderem essas funções. Dificuldade de... Exatamente, né, Jaque? O quanto isso acaba criando os atritos e os conflitos, né? Você, durante muito tempo, foi mediadora. Jaque, fecha o seu microfone que tá dando um eco aqui para mim, tá? O quanto a gente... E o que acontece? A gente não percebe. E às vezes instala-se um conflito e você fica ali olhando para aquele conflito, na maioria das vezes buscando e apontando culpados e querendo colocar no outro ali sempre a culpa, né? Que na nossa sociedade isso é uma palavra que existe muito, culpa. E dentro do posicionamento sistêmico e dessa nossa visão de símbolos de Jung, disso que a gente acabou de falar aqui, que acontece muito, né, gente? As sincronicidades. A gente entra num fluxo de sincronia. E quando nós atendemos os nossos clientes, o quanto esse olhar sistêmico, integrativo e mesmo tempo, e mais importante, individual, é o que faz toda a diferença, né? Em trazer essa saúde novamente. Porque se a gente for ficar o tempo todo, ai, tô sem dinheiro, é mãe. Aí vou lá, pego os bonequinhos, mãe, eu recebo a vida, eu sou pequena, lá. E na verdade, gente, isso está muito acima do que são as pessoas físicas. Isso já está aqui acima, no nível de arquétipos, que é algo muito maior. Então, essa visão sistêmica
que a Jaque tem e traz no trabalho dela tão bem de posicionamento. E enquanto ela falava comigo, ela disse: eu vou conduzir um exercício simples para que atenda a todos, né? E já deixando claro aqui, gente, o exercício nós colocamos com o nome de simples, porque é algo que está sendo feito aqui para beneficiar a muitos, o que é muito diferente do que é feito de maneira particular, personalizada. Mas o que não tira o tamanho do que isso traz de consciência. Consciência de um lugar. E para muitas pessoas que ainda não adentraram, né, nesse mundo do autoconhecer, ó, na live com a Carla até ficou essa brincadeira que a palavra autoconhecimento já está causando sentimentos ruins e estranhos em algumas pessoas. Mas, gente, tá valendo. Esse que é o caminho mesmo. Então, vou continuar falando. As pessoas que ainda não entraram no caminho do autoconhecimento, talvez achem ainda uma bobagem. Falar assim, que alguém se comporta, uma mulher se comporta como uma mãe do marido. Tá, pode parecer bobagem, mas quantos casamentos têm muitos problemas e aí, depois que se passaram anos, aquela mulher chega, eu tô aqui com o bonequinho, ó, já deve ter formado algum tipo de campo aqui que eu já grudei com o bonequinho e tô movimentando ele aqui, ó. E aí aquela mulher chega no final de alguns anos e começa daí a cobrar posicionamentos, posturas que vieram a partir de um ocupar de uma função equivocada. Quantos casamentos ou quantas relações entre pais e filhos estariam, eu não vou dizer melhor, eu vou dizer saudáveis, se essa conversa de ligação entre posicionamento sistêmico e saúde mental já tivesse vindo à baila, né? Já tivesse entrado em assunto, eu começasse a me questionar. Que posição eu estou tomando diante do meu filho? Eu sou mãe ou eu sou irmã? Diante do meu marido, diante da minha mãe? Interessante, né? E como é que eu sei isso? O que eu entendo por uma mãe, né? Uma mãe é que nutre, porque isso a gente sempre pergunta na constelação. Muitas vezes a pessoa... E a gente tem dificuldade de acessar os sentimentos, né? Quanto mais para defini-los. Mas o que eu entendo que é uma qualidade de uma mãe? É uma mulher nutridora, sempre disponível, acolhedora? Todos nós temos conceitos do que é uma mãe, do que é ser filha, do que é um bom marido. E isso vai se formando. Então a gente sabe, no nosso inconsciente, ou através dos nossos atos, do nosso dia a dia, né, Edna, o que é essa função de mãe? E como é que a gente perverte? Vou dar um outro exemplo, além do casal. Muitas vezes isso tem acontecido muito, né? Eu vejo muito em terapia, já passei por isso, você sabe, uma parte dos meus processos também. O quanto a gente fica ali grudada naquela mãe, no pai, na casa deles, ou em volta deles, dizendo, é que eles precisam. Eu preciso ajudar, eu preciso fazer algo, né? Ou então, no engano, como eu ouvi há pouco tempo, numa sessão de terapia, que minha mãe não me solta. Será que é bem assim? Porque esses emaranhados não são fáceis de identificar. Por mais que eu entenda, não, eu sou filha, mas será que eu estou fora ou não da minha posição? E alguém perguntou, aqui a Tainara falou, né, o que podemos fazer para identificar se estamos ocupando um lugar ou não que não é meu? A constelação ajuda. A dinâmica de posicionamento é uma constelação especificamente para isso. E hoje a gente vai fazer um exercício para vocês começarem a tomar consciência. Só que isso se revelar não vai mudar. Vai mudar a partir de você tomar consciência e fazer mudanças, né, Edna? De realmente conseguir se posicionar.
diferente. Então, eu entendo, eu tomo consciência do que eu estava fazendo, que eu não gosto nem de dizer que o que eu estava fazendo errado ou certo, mas que não estava me beneficiando. Porque às vezes você não se posiciona. E essas relações, quando eu não me posiciono, viram tóxicas. E a gente nem sabe. Que eu acho que essa é a grande questão que eu vejo na dinâmica de posicionamento familiar. As pessoas não se dão conta de que vivem uma relação tóxica, porque ela tá ali porque ela acha que a mãe precisa, o pai precisa. Ai, o meu marido não vive sem mim. Ou então eu não vou dar conta de viver sem ele também, né? Ah, eu não consigo me sustentar, não consigo fazer uma série de questões na vida, não vou para a vida. E a verdade é que eu sempre parto do olhar para o outro. O outro precisa de algo, o outro não está bem em algo, enquanto na verdade, acho que vocês até falaram isso, não sei se foi com a live da Karina ou da Carla, do quanto o olho, acho que é da Carla, né? É o espelho de mim. E é muito interessante porque na constelação, quando eu estou fazendo um movimento inconsciente, eu não consigo usar meu cérebro para me enganar. Não é o outro, é sobre mim. Só que essas relações pervertidas geram danos profundos de pessoas que fazem absurdos muitas vezes e sem perceber, né? A pessoa que se anula muitas vezes para ficar ali presa repetindo o padrão familiar, né? Que não vai para a vida, que não toma o seu lugar, porque quando a gente fala de posicionamento sistêmico, é o tomar o lugar na tua família para que você tenha a força de tomar o teu lugar no mundo. E se eu não sei como eu me posiciono na minha raiz, né, junto com de onde eu vim, da minha origem, no meu sistema, eu não consigo trazer esse posicionamento para a vida. E aí as pessoas, talvez isso fique um pouco profundo para essa live, mas senti de falar, viram simplesmente um reflexo, eles estão até o serviço. Então você encontra o marido que faz você se sentir do mesmo jeito que a mãe. Você encontra o chefe que quando você vê é igual ao teu pai. Porque tem questões ali não resolvidas. E aí a gente normaliza a toxicidade dessas relações. Porque é o jeito que a gente aprendeu. Então eu acho que é assim, né? E quantas vezes a gente mesmo se pega, né? Porque como a Edna falou, ser terapeuta é estar em constante autoterapia e autoanálise. São camadas e camadas. E semana retrasada, uma paciente me perguntou assim, mas quanto que... será que ano que vem eu acabo isso? Aí eu não sei se eu conto já. Se você se esforçar, se você se jogar no processo, pode ser que algo melhore, né? Porque a gente sabe que é uma melhora. Só que essa questão do autoconhecimento que você falou, que tá virando um terror e até acho que não só um terror para muitas pessoas, que gera um certo ranço já, mas meio jargão, né? Tudo é autoconhecimento, tudo é terapia. E não é assim. Quando eu tô falando de autoconhecimento, eu tô falando de processos que não ficam na superficialidade. E é por isso que a constelação é tão linda, porque você não tem como enganar, você não tem como se enganar, porque não é que você vai enganar o terapeuta, ou você vai enganar os outros, porque você tá ali só o teu terapeuta, o teu constelador, mas você não vai se enganar, o sistema mostra, né? Então é muito mais profundo partir daí para uma análise de como eu estou mal posicionada na vida ou não. Agora, quando a gente não tem noção de nada disso, quando a gente não busca, a gente está na dor muitas vezes, né? Mas não sabe, né, Edna? Tá tendo um relacionamento viciado e não tem noção disso. Sim. E o quanto esse olhar, buscar esse olhar, traz o que é real. Porque muitas vezes na constelação, nós deparamos com o que nós achamos que é o ideal e o que é real para as pessoas. Porque muitas vezes você está ali com um ideal de mãe, um ideal de pai, um ideal de marido, e tem o que é real. E quando se estabelece um campo, se estabelece um movimento, e você ali coloca
a sua posição e olha para a função que você está ocupando no mundo real, aí acontece que as pessoas se confundem muito, né? Quando falamos de constelação. Que eu faço algo aqui, tô fazendo algo aqui nós duas, e a pessoa tá passando uma mudança lá, quilômetros de distância. Não é tipo, é mágica, estalar de dedos. Eu vou lá na Jaque, e aí eu faço uma constelação com ela, e aí o meu marido e a minha mãe vão mudar e vão passar a fazer aquilo que eu acho que eles deveriam fazer. Gente, isso é ou não insanidade mental? O que acontece em um movimento, em um olhar real, sistêmico, de posicionamento é que a minha forma de ver e de se posicionar muda. A partir disso, pode ser ou não também, que a outra pessoa vai assumir novas posições. E aí entra aquela palavrinha, escolha. E aí eu mudei a minha posição. Não quero mais ser mãe de todo mundo. Vou ser mãe dos meus 2 filhos, no meu caso. Pronto. Aí pode ser que isso agrade a alguns e desagrade a outros. Aí já sou eu que estou com a escolha novamente. Bom, eu posso ver então onde me cabe, onde não me cabe, onde está saudável, onde está doente. Esse ano que a gente está vivendo de 2025, ele tá perfeito para isso, né, Jaque? É o ano de olhar em volta e falar, ó, esse negócio aqui não tá bom. Esse negócio aqui tá machucando em algum lugar. Vou, ó, seguir e deixar isso aqui para trás. É o ano de fazer isso. E o posicionamento que você está ocupando diante das pessoas é fundamental. Mas isso vai mudar no seu posicionamento. Porque quando você faz um movimento, o mundo à sua volta sim se movimenta. Mas pode se movimentar da maneira como você acha que deveria ser, mas também pode não ser. E aí cabe a escolha e a mudança e a transformação e o desafio, que nem sempre é agradável. Me veio algo para dizer aqui agora, que saúde mental e posicionamento nem sempre vai ter a ver com conforto. Porque pode ser que a sua saúde mental dependa de uma situação desconfortável, de uma conversa desconfortável, de uma ação desconfortável para você ou para o outro, mas com benefícios a seguir, né, durante o caminho. Apesar de lá o objetivo, não sei o que a gente quer olhar aqui agora, né? Vamos ficar no hoje. Eu mandei até mensagem para a Jaque dizendo essa palavra. Jaque, vamos viver um dia de cada vez? Hoje eu falo com você e amanhã eu falo com a convidada da próxima live. E se a gente pudesse fazer isso em todas as nossas relações? Dizendo assim, aqui nessa relação, nesse momento, eu sou uma mãe. Só que pode ser que ali à frente eu me encontre com a minha mãe. Ali eu sou filha. E não tem chaves para a gente mudar assim pelo corpo. A chave está aqui. Então, eu não dou uma ordem para minha mãe, como às vezes é necessário fazer com o filho, principalmente se ele estiver em desenvolvimento ainda. Então, como seria viver essas diferenças? E aí, quando eu tô com uma amiga, como a Jaqueline, eu não sou mãe dela, eu não sou irmã dela, eu não sou filha dela.
Nós somos amigas, é uma relação de pessoas adultas. Então, quantas vezes a gente tem tendência, né, de pegar uma mãezinha aqui, uma mãezinha ali? E outros tantos têm tendência a ser filha e acaba querendo alguém sempre para ser a mãe. E aí isso dá um match perfeito, né? Quem gosta de. Quem tem a postura da mãe, outro que tem a postura da filha, e assim vai. Mas você falou uma coisa que eu estava na hora pensando, então acho que realmente isso é o que está no movimento aqui no campo já. Porque quando você falou do desconforto, né? Quando eu olho para o posicionamento familiar, família traz muito desconforto, né? Então, assim, ali é a raiz de muita coisa. E aí você falou uma coisa, e na hora, tinha uns segundos antes me veio um exemplo, então acho que é importante a gente. Quando você falou, eu disse, cara, é exatamente isso. Muitas vezes eu já constelei pessoas que vêm para a mesa querendo um objetivo. Ah, eu quero prosperar, eu quero, né, algo assim. E me ligam dias depois me dizendo assim, já que eu tô sentindo uma raiva absurda, não sei o que eu faço, eu quero matar todo mundo. Ou seja, não eu, né? Ou seja, muitas vezes a constelação revela não só coisas ruins, porque a gente tem que começar a desconstituir isso, né? Não tem sentimento ruim. Tem o fato de eu não conseguir lidar com ele, tem o fato de eu não me permitir sentir. Só que para aquela pessoa, especificamente, que me vem muito isso na cabeça, tocar a raiva era essencial. Era uma pessoa que tinha um mapa fodástico, era alguém para ser assim, sabe? Muito poderoso e estava ali preocupado em agradar na opinião dos outros. Então, tocar a raiva era importante. Só que eu não controlo o campo. Né? O constelador só abre ali e quem revela é o que está no campo da pessoa. Por mais que um pouco da nossa experiência, o tanto que a gente já estudou de conhecimento e autoconhecimento, a gente consegue identificar. Para mim era claro a necessidade daquela pessoa de tocar nesse sentimento. Mas não falei nada. Né? Na hora, algumas coisas não andaram, foi até onde ele deu conta, né? E alguns dias depois começa essa saga. Eu não tô conseguindo lidar, tô com raiva de tudo, tô irritado. Então, aí você vai dizer, nossa, mas o autoconhecimento causou esse dano à minha saúde mental? Não. O autoconhecimento te libertou de anos em anos e anos, talvez, onde até uma criação muito rígida, dizendo para você que a raiva não era permitida, que isso não era um sentimento bonito, que não era algo para ser expresso. Né? E aí aquilo vai ficando embotado e traz tanto dano na vida dele, né? Porque talvez as pessoas, infelizmente poucas pessoas, eu acho que todo mundo tem alguma espécie de dano mental por inúmeras coisas na vida, né? A gente tem fases que sempre passa isso, mais ou menos, no sentido da saúde ter que estar sempre se priorizando. Eu olho para mim e eu não consigo imaginar como eu conseguia anos atrás não fazer nenhum processo de autoconhecimento. Eu não consigo mais pensar, meu Deus, como é que eu dava conta de lidar com aquelas tretas, tudo? Né? E eu sou advogada de formação, mediadora, como a Edna falou, assim, quantas tretas, quantas vezes a gente se emaranha naqueles conflitos que não são nossos, mas se chegaram, ressoam de alguma forma. Então, eu estou falando tudo isso, dando essa volta, mas quero voltar nesse ponto do desconforto. Buscar a cura ou um processo terapêutico para olhar para a saúde mental não é tomar uma pílulazinha de anestesia. Ele é desconfortável, porque é uma vida inteira de desconforto, muitas vezes. É uma vida inteira de anestesia, é uma vida inteira sem consciência. Então, muitas vezes, a gente está falando hoje do posicionamento familiar, mas isso vale em processos terapêuticos que eu tenho certeza que você, que a Karina Klein está aqui vendo, que a Carla, já passaram de pessoas que chegam sem se dar conta do que é o problema. Né? E é começar, eu venho pela prosperidade que não está fluindo, eu venho porque eu não quero um relacionamento amoroso. É sempre o fora. Né? A não ser que a pessoa tenha realmente algo muito sério, eu estou com depressão, eu já estou num nível onde esse dano à saúde mental já me trouxe, já me obrigou a parar. Mas, em geral, muitas vezes são coisas de fora. Um relacionamento que eu não tenho,
né? A carreira que eu não construí, ou a prosperidade. Só que isso é só mais um sintoma. E aí a gente começa um processo terapêutico e aquilo é desconfortável. A gente faz uma dinâmica e olha para o lugar que a gente está ocupando na nossa família e aquilo é desconfortável. Porque é desconfortável ver que de repente eu não estou hoje com o relacionamento que eu quero porque eu estou ali amarrada no lugar do meu pai. Porque eu estou ali amarrada no lugar da minha mãe junto com meu pai, ou porque eu estou presa em algum local que não é o meu nesse sistema familiar. Isso é desconfortável. Pode falar. Desculpa interromper. Até porque, olha só, se vamos pegar cores diferentes. Se esse aqui é você, não é? Você nasceu para ser assim, verde, e fazer as suas coisas e desenvolver um potencial fantástico que só existe dentro de você. Mas aí você resolveu ocupar esse lugarzinho aqui, ó. O que vai acontecer? Aquela sensação que as pessoas chegam no nosso consultório. Tem alguma coisa de errado. E quase sempre é o que mais vem. Ou é pela falta do dinheiro ou do relacionamento. Mas quando está fora de lugar, se você sente que tem alguma coisa errada na sua vida, ou que tem um buraco, ou que tem um vazio, é porque tem um negócio lá dentro de você chamado sua alma que está apitando e dizendo: esse lugar não é nosso. Nós nascemos para ser verde e você quer ser vermelho e é incompatível. Aí o que acontece? No final, você não é nem verde nem vermelho, nem branco. Você acaba ficando, parece que, invisível. Porque você está fora do seu lugar. E quando você está fora do seu lugar, aliás, vamos melhorar. Não vou nem colocar você, porque eu detesto esse negócio de você, assim, de julgamento. Quando nós estamos fora do nosso lugar, o que acontece? Nós estamos ocupando o lugar de alguém. Isso está gerando dor em nós mesmos e causando dor de alguma forma. Lógico, estou explicando de maneira bem simplificada algo que é extremamente complexo, para que fique claro o quanto algo simples, como a Jaque colocou, que é um movimento de olhar para o seu lugar, para a sua função, pode te trazer uma grande movimentação na sua vida, na nossa vida. Porque a partir de um primeiro movimento, onde eu descubro, que lugar que eu tô? Tá, eu tô aqui. Aí, se você for uma pessoa bem sortuda e você tiver um terapeuta top assim igual a gente vai começar a buscar o quê? Qual é a sua cor? Qual é a sua potência de verdade? E aí transformar uma coisa que eu acho bem interessante, essas duas palavras. Transformar potencial, que potencial é uma coisa que pode vir a ser, em potência, que é algo que é algo que faz. Então, gente, de simples, não tem nada. Na verdade, o que a gente faz é ajudar as pessoas a irem para o lugar delas, né? A gente está posicionando. E aí uma pessoa perguntou, eu quero voltar nessa pergunta, como que eu sei, como que eu descubro? Você pode fazer uma dinâmica e olhar como está agora. Como que você sabe que eu tô no fora? A Edna deu a deixa perfeita. Existe um vazio, existe algum sentimento de que as coisas não estão certas, mas às vezes as pessoas nem conseguem, elas estão tão anestesiadas que elas não conseguem nem identificar isso. Elas estão indo, tipo, a vida vai me levar? Como que você identifica? Um dos sintomas, quando a Edna fala isso, é lógico, é saúde mental. Né? Tem um vazio, tem algo que é desconfortável, eu tô começando a ter uma depressão, porque uma série
Mas às vezes é simples, é o que eu falei antes, eu quero reforçar isso, porque eu acho que isso é importante. E muita gente que está aqui, talvez tenha essa mesma questão que me vem muito eu não estou acostumada a olhar para isso, eu não sei quais são os meus sentimentos, eu não identifico quando é um vazio ou quando eu estou constipada, por exemplo. E a gente brinca, mas isso é sério. Eu olho para mim há 20 anos atrás e eu também não saberia a diferença naquela época. Eu acho que o que te falta hoje? Quando existe uma questão, por exemplo, que a gente já trouxe aqui, tá faltando dinheiro, tá faltando uma carreira, tá faltando relacionamento, porque nós somos seres que viemos para fluir. Ah, o barômetro, já pegou o barômetro. A gente veio para fluir em abundância. A gente veio para viver essa plenitude, só que a nossa missão é conseguir tocar isso. É ser o mais próximo de nós mesmos. Essa é a grande chave. Então, o posicionamento te ajuda, ele te liberta. Ele te liberta no momento em que você consegue entrar na jornada. Não é fácil, mas essa dor que você trouxe, né, que vive desse seio familiar, ela acontece para que você consiga evoluir. E aí eu preciso deixar claro uma questão, porque eu acho que a gente também está vivendo, e eu acho que vocês já devem ter também como terapeutas vivenciado isso, e me aconteceu já umas 2 vezes, pelo menos, de pessoas que chegam e dizem assim, eu quero constelar só porque tem muitos problemas no meu sistema. A minha família tem muitas questões e eu sinto que eu quero curar o máximo de mim para curar a minha linhagem, para curar o meu sistema. E eu acho que isso é importante falar, porque é algo que eu estou até estudando e vou fazer o artigo da minha especialização em terapia, em psicanálise, perdão, não é psicanálise, em psicologia analítica junguiana, justamente sobre essa sensação que as pessoas têm, que agora virou uma febre, tem até posts na internet. Cura esse mesmo para você salvar o seu sistema. Cura esse mesmo para redimir os seus ancestrais. Isso não existe. Muitas vezes as pessoas chegam isso já aconteceu comigo quando eu fui para terapia e recentemente aconteceu com uma paciente minha e eu me vi, eu disse, cara, quanto que eu vou evoluir? Onde ela chegou falando, porque minha mãe isso, meu pai aquilo, e minha mãe é péssima e o problema dela é que ela não conseguia um relacionamento, ela não conseguia casar. E a mãe dela teve 4 filhos. Casou, né? Bem casada, vive bem casada até hoje, tem uma profissão. E aí ela acha que ela precisa se curar para redimir a mãe, para redimir o sistema. E isso não é real, isso é uma ilusão, isso é uma perversão de quando eu fico tão apegada à minha persona, como eu crio como uma salvadora ou uma heroína, né? Seja porque eu quero ser uma mãezona e salvar todo mundo, seja porque eu tô numa Atena da vida, que também tem essa coisa da Mulher Maravilha, que trabalha incessantemente, mas simplesmente não precisa salvar ninguém. Eu me confundo entre essa persona e quem eu de fato sou. E eu, na minha família, sou a filha do José e da Maria, irmã do Joãozinho. Eu sou aquilo que a Edna já falou, eu tô aqui no meu sistema. Eu não tenho que salvar ninguém. Você tem que evoluir e se tornar o mais próximo de si mesma, daquilo que você nasceu em essência, tirar essas camadas. Não pelos outros, por você. Você não vai salvar o mundo, eu tenho que dizer isso, porque eu tenho pego casos e quanto mais eu estudo, mais eu vejo. Muito terapeuta hoje com essa síndrome que a Karina chama de síndrome da importância, né? Quer dizer, eu sou tão importante que eu vou salvar. A dinâmica mostra, ao contrário, eu sei que estou me delongando para a gente poder fazer exercício, mas é importante falar isso. A dinâmica, todo mundo tem uma família, todo mundo tem uma origem e todo mundo tem uma função. A gente exerce várias funções. Quando eu estou com os meus pais, eu sou filha, e a gente já falou disso um pouquinho aqui, mas isso não me faz, o fato de querer buscar ajuda, entrar num processo terapêutico, buscar uma dinâmica, você vai fazer por você. Ao contrário, a gente busca na dinâmica fazer a pessoa parar de olhar para trás, não tem que salvar sistema, porque muitas vezes, como é o caso dessa moça que eu citei, a mãe dela conquistou coisas que ela não conseguiu. E ela estava ali,
reclamando da mãe. Ai, minha mãe isso, meu pai aquilo. Aí eu disse, tá bom, mas você tem aquilo que foi uma lapada que eu levei na terapia uns anos atrás? E eu ouvi, eu disse, cara, agora é a minha vez de ensinar essa moça. Ficou ali. Você não conseguiu fazer isso. Então, o que você precisa salvar? A você mesma, meu amor. Assistam essa live, é isso. É salvar a si mesmo, é se reconstruir para longe desses scripts que a gente vive. Exato, foi como foi. Foi como foi. E principalmente, não precisa redimir suas ancestrais. O que elas fizeram foi maravilhoso, senão você não tinha chegado até aqui. Elas fizeram a parte delas, né? Sim. Você queria falar? E foi como foi e ponto. Talvez eu tenha errado nas reticências aí. Não é, não, É um não só. tem pontinhos. É um ponto só. Foi como foi, não vai mudar. Eu gosto muito de uma história, conto para os meus clientes e essa história me ajudou a compreender o que a Jaque está falando. É como se os nossos ancestrais... Gente, para e pensa. Imagina aquela mulher de 150 anos atrás que não tinha máquina de faz tudo, tá? Detalhe. Ela não tinha água encanada na torneira, não tinha máquina de faz tudo, não tinha máquina de lavar louça, não tinha micro-ondas e não tinha uma série de E criou coisas. 10 filhos. Criou 10 filhos, tá? Ela pariu em casa, não foi no hospital, não tinha peridural, tá? Não tinha anestesia, não tinha outra opção, ok? E aí hoje eu quero ter a empáfia de perdoar meus ancestrais e querer redimi-los. Quanta força houve naquelas mulheres. Aquelas que não se separaram, aquelas que viveram os seus processos, fizeram muito mais do que nós, que estamos aqui nos debatendo, querendo curar o que já foi, que é impossível, porque olha a insanidade de querer mudar o passado. Então, a história é como se os nossos ancestrais carregassem um piano muito pesado nas costas, ao longo de muitos anos, para que hoje nós tenhamos a oportunidade de sentar e tocar uma música. Alguns vão tocar uma música e outros vão só ouvir essa música. Então, gente, o máximo que nós podemos conseguir fazer a partir do momento que nós assumimos o nosso lugar no mundo é inspirar alguém. Isso é possível. As pessoas à sua volta podem ver o que está acontecendo na sua vida, podem ver a sua evolução e se inspirar. Mas a nós nem nos cabe exigir que os outros façam isso. Eles podem escolher. Não, aqui tá ruim, tá fedido, mas eu tô gostando e eu vou ficar aqui. Ok. Aí eu escolho. Tudo bem. Ai, gente, acontece isso na live, eu não sei, mas eu adoro. Gente, Então, essas lives são muito chiques. não, eu acho que tá certo o que eu falei. Então, gente, posicionar-se na vida pode inspirar pessoas, mas não vai salvar ninguém. E, bom, acho que o meu Talvez arcano de vida... salve a si mesmo, né? Eu acho que é o contrário, salva a si mesmo. salva a si mesmo. Eu acho que aí o meu arcano de vida já se apoderou de mim aqui, porque eu vou falar algo, eu não sei se é antiético, se não é, mas eu tô um pouco me ligando. Não vou nem falar o palavrão. A gente corre do lugar que concordar com você quando você disser minha mãe, blá, 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 blá. Aí vem aquele negócio de mãe narcisista. Ai, pelo amor de Deus, gente. Você tá adulto e tá sofrendo ainda por causa do negócio da tua mãe. É só pegar a mala e vazar. E por que a gente tá falando nisso? Dependendo da grana dela. Então, gente, presta atenção. Um bom processo, um bom profissional não vai te culpar, não vai te julgar, não vai te apontar o dedo. Só que
vai te dar algo poderoso e desconfortável às vezes ao mesmo tempo. É responsabilidade. Então, presta atenção se você está está se culpando ou se você está sendo permissivo consigo mesmo. Perfeito, perfeito. E por que a gente está falando disso, né, Edna? Porque isso é uma perversão. É a maior perversão que afeta a saúde mental. E as pessoas não têm essa consciência. Então isso precisa ser dito. Porque muitas vezes eu estou no julgamento dos meus pais, dos meus ancestrais, sem olhar e entender a realidade. Então isso é uma saúde mental que não está no aqui e agora que você está falando, né? No momento presente, no início que você comentou. É o estar de uma forma tóxica. Você não consegue enxergar a realidade. E o posicionamento é essa autorresponsabilidade que a Edna fala, que é isso que liberta, mas isso é desconfortável. Isso é um processo onde talvez muita gente fique no meio do caminho. Muita gente fique no caminho. Talvez precise de uma dor maior para retomar esse caminho. Né? Mas eu acho que essa é a grande questão que a gente está vivenciando cada vez mais. Eu vejo cada vez mais, a partir dos anos, as pessoas debilitadas com a rede social, com a comparação, com o julgamento. Isso também são, acho que isso é importante. Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas pensam só em depressão, em pessoas que estão acamadas. Mas e nós, que estamos consumindo aqui, e quando a gente nem percebe, a gente fica horas querendo se igualar com uma blogueira fitness, querendo estar, né, no shape ideal e não consegue enxergar a realidade. Quantas vezes a gente se sujeita a coisas que não fazem mais sentido, né? E a dinâmica de posicionamento na família é o primeiro passo, porque essa é a raiz. Os outros relacionamentos a gente replica dessa raiz, dessa família de origem. Então eu olhar para quem de fato eu preciso olhar, que é você. Ou olhar e se render para o que foi, como a Edna fala, foi como foi. E tem uma palavra que eu amo, que é renda-se. Renda-se. Não só para a história deles, mas também me vem muito de atua. Porque a gente vive um processo de tantas mudanças e é tanto alta cobrança, também julgamento, né? A gente, na primeira live que você fez com a Karina, nossa, eu passei o recesso com um monte de coisa para fazer, não fiz nem metade. Me rendo, não fiz, agora eu tenho que fazer. Né? Todo excesso esconde uma falta. Agora eu vou ter que fazer e correr atrás. Agora, quando eu fico nessa culpabilidade, eu tô na criança. E isso também é uma informação bem importante. A gente está falando muito da salvadora, mas o que existe muito, muito mais são pessoas que precisam adultecer. Mesmo a salvadora, né? Ela está num aspecto ainda de que falta essa autorresponsabilidade com maturidade. Jaque, esteja à vontade para a hora que você quiser iniciar o exercício, Então tá? vamos começar. Eu acho que eu tô fazendo exercício por 3 horas, ó. A gente começa a falar aqui e vai, né? Bom, eu vou então começar o exercício. Vamos olhar? Algumas pessoas perguntaram se eu sei se eu estou ou não no meu lugar. Vamos começar a olhar para isso de uma forma consciente, mas deixar que a tua alma revele. Então, você que está aí assistindo a gente, se posiciona, senta de uma forma confortável. Aliás, antes de você sentar, olha a tua volta. Não precisa ser bonequinho que nem da Edna, não, tá? Eu quero que você pegue qualquer coisa. 3 objetos você vai pegar. Pega 3 objetos aí à sua volta. Respira fundo. Começa a se conectar com aqui e agora. E olha e sente. Quais são? Escolhe na tua frente. E pega eles e posiciona. Pega eles e deixa bem claro na tua cabeça, se você precisar, anota qual é o objeto número 1, qual é o objeto número 2 e qual é o objeto número 3. Pega os 3 objetos.
De novo, repito, anota se precisar para não se perder. Isso é uma informação muito importante. Você saber qual é o 1, qual é o 2 e qual é o 3. E coloca eles na tua frente. Mexe, posiciona, vai dar sono, vai dar coceira, vai dar vontade de sair correndo, vai querer pegar no colo. Respira fundo. Esquece que eu tô aqui, nem precisa olhar mais para a live agora, só olha para os 3 objetos. E começa a posicionar. Vê se um tem que ficar do lado do outro, se um deles vai mais para frente, se vai mais para trás. Se de repente algum deles vai te chamar mais atenção. E se você tá com papel e caneta, anota o que tá te chamando mais atenção, para não se perder. Olha para eles. E isso vai ser uma revelação muito importante se você se entregar para esse exercício, sem tentar ficar adivinhando. Ah, aí você tá. Não, não tenta adivinhar. Isso é pior. Se entrega. Porque não existe certo e errado. Existe um caminho que você está trilhando e que você quer saber o que é. Percebe qual te chamou mais atenção e esse que te chamou mais atenção, por quê? O que ele tem que os outros não têm? Como será que os outros dois se sentem em relação a esse que chamou atenção? Quem quiser escrevendo também, que for sentindo aqui na live, pode falar. Perceba o corpo. Você está indo para frente, você está indo para trás, você está sentindo palpitação, você pode estar com uma respiração mais difícil, você pode estar mais irritada ou com muito sono. Olhar para isso às vezes não é fácil. Você está olhando para o teu lugar no teu sistema. Será que tem algum deles que você gostaria de tirar do campo? Se alguém tiver essa vontade de tirar algum dos objetos, experimenta tirar e ver como é que fica. E se tirou, como é que ficou agora? Melhorou? Piorou? Tá bom assim? Tem que colocar de volta? Respira fundo. Observa bem como estão posicionados. Tem algum que está na frente, outros estão atrás, ou estão todos na mesma linha? Ou está separado, ou formou um círculo? Observa o posicionamento mesmo, como está a posição desses objetos. Vai olhando para isso, se conecta, respira fundo. Se não é essa posição, a posição muda, você pode mudar. Eu só quero que você lembre quem está do lado de quem, se tem alguém que está desalinhado, se está para frente, se formou um círculo, se formou um triângulo, se está cada um para um lado e ninguém olha para si. Isso é importante. Você sente que esses objetos se olham? Talvez não todos, talvez algum. Quem olha para quem? Para quem o terceiro objeto olha? Para quem o primeiro olha? Para quem o segundo olha? Eu tô com desconforto porque a cadeira tá mexendo. Olha para esses objetos e agora eu quero que você comece a colocar um pouquinho de atenção no que você instituiu, que é o objeto número 1. Como é olhar para esse objeto 1? Sentimento, sensação. E além disso, como é que tá o teu corpo quando você olha para o 1? Percebe se tem alguma parte que dói? Se
tem alguma parte que fica incomodada. Quem for de anotar, vai anotando, só traz essa percepção. E vamos fazer o mesmo com o segundo objeto. Olha para o segundo agora. E olha para esse segundo objeto e tenta perceber qual sentimento e sensação ele te traz. Quem quiser escrever também quais são as sensações, pode fazer isso. Mas se concentre, também não é obrigatório. Olha para ele e percebe se esse segundo objeto é mais confortável, é desconfortável. Se você sente que conhece ele, é próximo dele ou distante. Olha para ele e sente o corpo também. Como é que fica o corpo olhando para ele? E faz o mesmo com o terceiro objeto agora. Olha para esse terceiro objeto. Entende se é familiar ou não. E se ele te traz sensações, quais são? Ele é um objeto que você quer ter perto? Quer ter longe? Como é que tá o corpo? E agora, que você olhou para cada um deles, você viu cada um deles. Como tá a sensação de olhar para os três? Abre a tua visão e olha para eles. Perceba se você ainda quer mudar a posição ou se a posição deles é essa mesma. E se quiser, pode mudar. A hora é agora. Isso. Muda, sente. E eu quero que você perceba aonde está o objeto número 1. Do lado de quem? Tá do lado do 2, do 3? Tá sozinho? Tá mais atrás? Tá mais à frente? Para onde um olhava? Que objeto você escolheu para ser esse um? Isso também fala muito. Quais são as características, né? Quando você olha para esse objeto, o que você vê? Que características ele tem? Respira fundo. Esse objeto número 1, eu vou te contar o que é, para vocês começarem a tomar posse dessa informação. Então perceba, antes de eu contar, o último momento, o que você sente por esse objeto. Esse objeto, de quem ele está do lado? A gente está falando de posicionamento, isso é importante. Ele olha para onde? Ele é você. A Edna suspirando, alívio. Que alívio. Olha para ele, agradece, então, tá? E para quem tá, de repente você colocou esse objeto do lado de um dos outros, do 2 ou do 3, e tá tudo bem, né? Isso é informação que você precisa. O mais importante é tomar essa consciência, né? Pra gente progredir na vida, para ir de um ponto A para um ponto B, eu preciso saber qual é o ponto A. Então, esse movimento é um ponto A. E você já deve ter imaginado que o 2 e o 3 são seu pai e sua mãe. O 2 é o seu pai. E o 3 é a sua mãe. Como é que eles estão? Eles estão na tua frente? Você estava... Que posição você estaria? Você está grudado do ladinho de um e não de outro?
Quem quiser compartilhar, escrever aqui, gente, pode escrever, porque isso é bem rico pra gente, né? Até pra gente entender o campo e o movimento. Se você tá do lado do 2 ou do 3, seja lá qual for, sinto te dizer, você está grudado ou com a sua mãe ou com seu pai. Você está ocupando um lugar que não é seu. O objeto 1 precisa, não estou com os bonequinhos aqui agora, mas o meu aqui, o meu grampeador. O objeto 1 precisa estar, que é esse grampeador, aqui, ó. Assim eu fluo na vida. Meu pai, aliás, meu pai, vamos nesse ladinho, minha mãe e eu. Grudado com o pai. Ai, Fabrício. No lugar da mãe. Ixi, você tem uma terapeuta em casa, precisando de terapia aí. Aí eu gostei do horário discreta. Não sabia de nada, não tinha nem noção. Grudado no pai. Grudado. Minha mãe representada por um controle remoto. Nossa Senhora! Que é uma representação melhor, né? Controladora. O quanto você se sente controlada por ela. O quanto você sente que ela ainda controla a tua vida. E não, de novo, né? Não numa posição de, ai, a culpa é da minha mãe, que ela me controla. Não. Na verdade, ela não tá apontando nenhum revólver para você agora. Você não tá sob pressão, né? A gente pode se distanciar. E você estava grudada nela, no controle? Na frente da linha, atrás de mim o pai, e mais longe a mãe em linha. Ok. Tudo bem. Mas a grande questão é, a gente cresce quando a gente está livre. Quando a gente está andando para cá. Minha mãe representada por uma pedra. Fez sentido o controle. E o mais interessante desse exercício é que muitas vezes até a gente está olhando para os pais. Porque não adianta, eu tô aqui na frente do meu pai e minha mãe, tô aqui, mas vamos pensar que essa aqui é a frentezinha, eu tô voltada olhando para eles, eu tô voltada olhando para o passado, eu tô cuidando deles, e eu não consigo fluir para a vida, porque eu tenho que olhar para o meu marido, para o meu relacionamento, para minha esposa, para os meus filhos, né? E aí eu não prospero, e aí eu fico com minha saúde mental lá no baixo. O pai, por um T de tomada, nossa, interessante, né? O quanto ele queria se conectar com várias coisas, né? Me vem muito isso. E esse é o primeiro caminho de um diagnóstico sistêmico, né? É lógico que a família... Essa é a raiz, né, gente? Essa é a raiz. Quando a gente fala de posicionamento, muitas vezes a gente tem que incluir os irmãos, a gente inclui se esse pai, essa mãe tiveram relacionamentos anteriores. Todo mundo precisa fazer parte. Eu não entrei no campo da inclusão e da exclusão, que muitas vezes a gente olha no posicionamento, porque aqui a gente ficaria muito tempo. Mas só isso é informação para uma vida. Se você tá grudadinho ali com... Você já sabe, eu preciso sair do lugar da minha mãe. Eu preciso sair do lugar do meu pai. Ou eu preciso simplesmente parar de olhar para eles e conseguir olhar para a vida. Fez sentido para vocês? Eu vi aqui que já colocaram que fez. Alguém quer colocar o que mais escolheu? Tentando ver o que foi colocado. Tirou o pai do campo, Rosa. Talvez faça sentido, né? Isso também. O quanto eu preciso tomar o meu pai sem a força. E aqui é uma coisa importante que me veio da gente falar antes de terminar essa. Se eu tirei a mãe ou se eu tirei o pai, né? Se eu tiro o pai é a força. Para a mulher, ele é o ânimos, né? É a nossa... Ali se forma o nosso ânimos, essa força do homem, de nossa tena, de ir para a vida, de conquistar, né? O poder da força, né? Da sobrevivência, do eu existo. Então, quando eu tiro o pai, quanta força eu perco? Porque não estou falando de teu pai tá vivo ou já tem... Não, a gente está falando de um movimento sistêmico que se passa em você, na tua alma. Esse é um movimento de alma. Então, talvez eu precise fazer esse trabalho de tomar o pai, né? De tomar essa força do masculino, né? E talvez o teu posicionamento seja nesse sentido, buscar isso, né? Deixa eu ver o que mais vocês estão escrevendo aqui. O mais interessante é que peguei um cadeado para representar você. Durante o exercício, troquei por uma garrafa de água.
o cadeado estava me incomodando demais. A garrafa fluía. Que bom, né? A gente começa a olhar, começa a falar, talvez o que você precisasse era esse movimento de se abrir. Eu tô trancada, mas eu quero fluir, né? Ou talvez, porque eu sempre instituo na constelação, quando eu coloco cadeado, sempre é um objeto que eu coloco. Existe um segredo trancado a 7 chaves. Então, será que tem um segredo sobre você mesmo que não se revelou e que precisa? E talvez teu consciente nem acompanhe, mas pode ser que tenha algo se revelado na alma. E siga o impulso do corpo também, né? Não é porque a gente... essa informação já traz consciência de que muitas vezes é isso que a gente precisa para fazer um movimento, né? A Ju, tirei a mãe, era uma xuxinha. Olha, tomara essa mãe, né? Foi como foi. Foi como foi. Interessante. A Xuxinha faz o quê? Amarra? É verdade. Ah, xuxinha de cabelo. Eu imaginei uma boneca. Ai, cada um, cada um tem a terapeuta que merece, É gente. verdade. É verdade. Imagina. Eu imaginei uma bonequinha assim, xuxinha. Não tinha muito. Aqui tem as diferenças regionais também, né? Aqui, tem isso. Aqui o elásticozinho de cabelo, né, xuxinha? Edna, muito obrigada. Muito obrigada a quem se rendeu ao exercício, né? Em quem fez o exercício. Eu admiro muito você, sabe que eu sou sua fã. Me senti extremamente feliz e honrada com esse convite. E tô aqui para contribuir sempre que precisar. Imagina, Jackson, eu que agradeço. Boa noite, Rose. Rose tá lá na Polônia, gente, super tarde lá. Caraca. Outra super terapeuta que vai participar aqui com a gente em uma das lives. Gente, muito obrigado vocês que participaram e que se renderam a esse exercício. No campo sistêmico, nós usamos a fenomenologia, que nos ensina a ver, a esperar algo se revelar. Não se força um campo. Eu já montei muitos campos da minha família. Cada um sai de uma forma. O de hoje teve uma configuração aqui que me surpreendeu positivamente, mas para mim é uma surpresa. A primeira vez que ele é montado assim. E não se engane porque pensando que eu sou consteladora, eu sei montar o meu campo. Porque não, gente, não é assim que acontece. E para quem tem dificuldade em se render a essa técnica, a essa maneira de olhar para si, eu sugiro que experiencie. Não é algo que se explique muito com palavras, gente. É muito difícil de explicar, porque é um fenômeno, é algo que se revela. E eu nunca vi, até hoje, uma constelação, uma pessoa que se rende ao campo, não chegar a algum tipo de informação relevante, importante e edificante. Agradeço infinitamente a Jaque, que se disponibilizou no meio da agenda dela, super cheia, de vir aqui falar com a gente e de fazer esse exercício. Quem chegou já no finalzinho vai ficar gravado. Envie para pessoas que vocês sabem que podem se beneficiar desse exercício. A função dessas lives do Janeiro Branco incrível é chegar ao máximo possível de pessoas e trazer através dos exercícios algo, ainda que pequeno, que melhore de alguma forma a sua saúde mental, que reverbera em toda a sua vida, assim como o campo. Agradeço a todos, agradeço novamente a Jaque e amanhã temos live novamente, tá bom? Muito obrigada e até uma próxima.